Diversos setores da sociedade vêm se adaptando à nova realidade imposta pela pandemia do coronavírus. Com a medicina, claro, não poderia ser diferente. Para falar sobre essas adaptações e sobre a telemedicina em operações de risco, a gente conversa agora com o urologista do Hospital Israelita Albert Einstein e coordenador do check-up urológico do Grupo Fleury, Dr. Leonardo Pertusier. Bom dia, doutor. A gente sabe da sua agenda corrida. Obrigada por conversar com a gente mesmo assim. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, é claro. Doutor, o senhor, nesse período da pandemia, realizou a operação de um câncer e também o transplante de um rim através de robôs. Como foi essa experiência? E isso aconteceu também, de alguma forma, para a prevenção contra a contaminação da Covid-19? Bom dia. Adriana, na verdade, nós, cirurgiões, estamos reaprendendo a como conduzir a medicina em situação de urgência, né? Algumas doenças, infelizmente, elas não podem esperar a resolução dessa situação. Então, algumas situações de câncer que não podem esperar, ou mesmo situações de urgência, pelo menos em urologia, que é o transplante renal, nós temos praticado, nós temos feito com todo o cuidado possível para que não haja contaminação, nem do paciente que está sendo operado e nem da equipe médica que está se submetendo ao risco de atender um paciente nessa situação. Certo. Vitor Brown aqui conosco também, doutor. Doutor, e em relação à área do senhor, a urologia, a gente sabe que os problemas urinários geralmente provocam uma dor muito intensa. Eu, graças a Deus, nunca tive nada, mas os relatos são sempre muito sérios, muito preocupantes, né? Quem tem problema urinário fala que é uma dor terrível. Aí, nesse caso, no caso de uma emergência relacionada a isso, qual a recomendação? É procurar um hospital? Muita gente tem evitado com medo do coronavírus. A recomendação é essa mesmo, evitar procurar um hospital? E aí, nesse caso, o que fazer? Vitor, na verdade, não. Quando você tem uma situação de urgência em urologia, por exemplo, a cólica renal, que é uma dor muito forte, que é impossível você combater com analgésicos em casa, a recomendação é ainda que se vá a um hospital, né? Só no hospital você vai ter condição ideal de tratar e evitar que esse quadro piore ainda mais. Agora, claro que nós estamos tendo todo o cuidado de avaliar corretamente os pacientes e até remotamente para que eles realmente vão ao hospital quando realmente necessitem. E nem toda dor urinária necessita de atendimento hospitalar com medicações endovenosas. Mas não tenha dúvida que se o paciente tem um quadro de dor muito intensa, o hospital é o local correto para ir. E os hospitais hoje estão totalmente adaptados em receber os pacientes que não estão com síndrome gripal. Ou seja, as doenças continuam. Os pacientes que têm outras necessidades têm segurança em serem atendidos em pronto-socorros nos hospitais atuais. Então, a recomendação ainda é ir para o hospital. Certo. Doutor, a pessoa que foi contaminada pela Covid-19 e se recuperou pode e deve doar sangue para ajudar outros pacientes contaminados? De que forma é possível ajudar nesse caso? E eu aproveito para emendar uma dúvida. Até quando é possível saber, através dos testes, que uma pessoa foi contaminada pelo coronavírus? Vamos dizer que ela se contaminou no fim de fevereiro, se recuperou sozinha ou ficou assintomática, não precisou procurar ajuda, não tem certeza que teve o coronavírus. Aí passou-se aí um certo tempo. Até quando ela pode fazer esse teste e confirmar que teve mesmo? Já se sabe? Bom, Adriana, na verdade, existem muitos trabalhos ainda experimentais, né, que não podem ser reproduzidos na prática, e um deles hoje é o uso do plasma do paciente que já teve a Covid-19. Alguns hospitais em São Paulo e no mundo estão liderando isso. Então, a doação de plasma, nesse caso, que é a parte branca do sangue, né, a parte que tem os anticorpos do sangue, essa situação existe e os hospitais estão recrutando pacientes para que isso aconteça, para poderem estudar se existe algum efeito do uso do plasma de pacientes já imunes àqueles pacientes que estão com a doença. Na verdade, é muito controvertido ainda dizer qual é a data correta para que esses pacientes estejam seguros, né? Pacientes que já tiveram a doença e depois testaram PCR, que é hoje o exame padrão ouro para diagnóstico de Covid-19, negativo, são teoricamente pacientes que já estão imunes, né? Pacientes que estão tratados. Mas a confecção de anticorpos e o tempo que isso acontece em relação a essa doença que é muito nova, ainda é objeto de estudo ainda, né? A gente tem que aprender. Existem hoje os testes rápidos que estão aparecendo no nosso país para testarem anticorpos contra a doença,
mas ainda existe muita dúvida em relação à sensibilidade, ou seja, a capacidade desses exames de darem alterações nos pacientes que tiveram a doença. Tá. Ô doutor, e queria voltar com o senhor na questão da telemedicina, pela experiência que o senhor teve, é claro que ainda é tudo muito novo, muito recente, mas que tipo de pontos negativos o senhor apontaria, que tipo de problemas surgiram aí no decorrer dessa atividade? Olha, a telemedicina, na verdade, ela surgiu de uma necessidade de atender pacientes em situações não ideais, né? Aqueles pacientes que não têm condições de acesso à medicina necessária, né, à medicina presencial, e nisso ela é uma ferramenta muito boa. E na situação de pandemia, ela tem ajudado muitos pacientes a tirarem suas dúvidas e resolverem casos mais simples. Mas não tenho a menor dúvida que não é a situação ideal, porque você não está examinando esse paciente, o exame físico presencial não está sendo feito, e é claro que nem todo paciente tem condição de expressar corretamente todos os sintomas e necessidades que ele tem naquele momento. Então, a telemedicina é uma ferramenta a ser usada? Claro que é. Ela é ideal? Muitas vezes não. Muitas vezes ela pode levar a situações onde você não faz o diagnóstico correto. Mas em situação de pandemia, é uma ferramenta talvez que seja importante para o uso numa situação não tão complexa. E a senhora acha que será mantida depois? Isso é uma coisa que tende a ficar depois da crise? Não tem a menor dúvida, ela vai continuar, né? Imagina num país do tamanho do Brasil, onde dizem pacientes que moram muito longe e não têm condições nem acesso, né, à medicina, acesso a médicos. Então a telemedicina é uma ferramenta importante em ajudar esses pacientes e muitas vezes ela resolve, né, o diagnóstico do paciente, mas ela vai ficar, não tem a menor dúvida. Como usá-la e toda a legislação em relação a isso é que ainda nós temos que desenvolver melhor, mas não tem a menor dúvida que ela veio para ficar. Olha, e o senhor como urologista, para encerrar, né, pacientes, homens, claro, com problema de próstata aumentada são considerados grupo de risco também, não? E lembrando que especialistas estão dizendo agora, isso é recente, que homens têm respondido pior ao coronavírus do que as mulheres. Na Itália, por exemplo, 7 em cada 10 mortos são homens e no Brasil 6 em cada 10. Especialistas estão dizendo que a biologia, o estilo de vida e o comportamento dos homens podem estar fazendo essa diferença. E o senhor também chamava a atenção há pouco, quando conversávamos antes de começar a nossa entrevista aqui no ar, sobre a importância da doação de sangue. Os bancos estão vazios no país? Exato, Adriana. Na verdade, os bancos de sangue estão precisando de doadores, né? E toda a situação de controle de risco existe nesses locais. Então, doar sangue é uma atividade segura na atualidade. Na verdade, hoje a gente está aprendendo quem são os pacientes realmente que precisam ser operados ou não. Os pacientes que têm câncer de próstata, claro que eles têm algum grau de urgência para serem operados, né? Mas o câncer de próstata, ele se comporta como uma doença de baixo, médio e alto grau. Ou seja, de grupos de riscos diferentes. Então, naqueles pacientes que têm uma doença de alto grau, ou seja, que operar eles agora melhora o prognóstico deles, sim, isso é um paciente que talvez tenha que ser operado. Aqueles pacientes de baixo grau, onde a doença pode esperar essa situação se resolver, nós temos a tendência atual da urologia é esperar para operar esses pacientes. Perfeito, muito obrigada, Dr. Leonardo Pertuzzi, é o urologista do Hospital Albert Einstein, coordenador do check-up urológico do grupo Fleury. Valeu pelas informações muito esclarecedoras, tenha uma excelente quarta-feira, espero voltar a conversar com o senhor em breve. Sem dúvida, obrigado, Adriana, bom dia para vocês. Bom dia, nós que agradecemos.